TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 26 de agosto, e você vai ver a seguir. Justiça define novo valor da passagem de ônibus em Petrópolis. Reajuste passa a valer a partir do dia 1º de setembro. Gratuidade é considerada o maior problema no transporte público de Três Rios. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo em Três Rios. Homem é preso por manter adolescente em cárcere privado em Três Rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, e em mais um capítulo da novela que é o transporte público aqui na cidade de Petrópolis, a Justiça publicou na madrugada do último sábado o novo valor das passagens de ônibus aqui na cidade. A decisão do juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, estabelece que a partir do dia 1º de setembro, a próxima segunda-feira, a tarifa das empresas Cidade das Hortênsias e Cidade Real passa a custar R$ 5,90, enquanto que das linhas operadas pela empresa Turp Transportes vai ter o valor de R$ 5,60. Vamos entender. A nova tarifa entra em vigor a partir de 1º de setembro. Cidade das Hortênsias e Cidade Real, a tarifa vai custar R$ 5,90. De acordo com a decisão da Justiça, a Turp só poderá adotar o preço de R$ 5,90 caso cumpra metas de qualidade que serão fiscalizadas pela Companhia Petropolitana de Trânsito de Transporte, a CPTrans. Até lá, a passagem vai custar R$ 5,60 nos itinerários da Turp. Entre as exigências adotadas à Turp Transportes estão a retomada de linhas atualmente inoperantes, o reforço na frota em linhas consideradas críticas, a regularização nas frotas contratuais e de veículos extras, a redução também nos autos de infração por falhas mecânicas e por supressão de viagens. Essas metas serão acompanhadas pela CPTrans a cada 15 dias, dentro de um período de 60 dias. No entanto, o relatório apresentado pela CPTrans na última semana mostrou que a Cidade das Hortênsias e a Cidade Real cumprem os critérios de regularidade exigidos. De acordo com a estudante de nutrição Laura Sofia, os centavos fazem muita diferença no valor da tarifa. O preço aumentando fica muito difícil da gente pegar os ônibus, até porque querendo ou não, centavos muda muita coisa para quem pega ônibus todos os dias. Então, realmente é muito ruim mesmo. A diferença no preço entre as empresas pode dificultar a situação dos passageiros. E assim, vai acabar complicando de certa forma. Acredito que tem que manter um preço padrão, se possível, né, um preço menor para poder ajudar a população e contribuir melhor aí para a cidade de Petrópolis. Já para Eloir de Souza, o valor pago não é compatível com a distância percorrida. Pelo trajeto que eles fazem aqui, principalmente dependendo de alguns bairros aqui, Alto da Serra, Pedro Morém, é pouco tempo para pagar um valor desse aí, entendeu? Como a gente já vem dizendo aqui há muitos dias, esses centavos, 30 e 60 centavos de diferença, fazem muito peso no bolso no final do mês. Então, assim, é claro que as empresas precisam desse reajuste, que já não acontece há anos, mas no fim das contas, quem paga essa diferença é o passageiro e não recebe um bom serviço. Então, claro, a nossa equipe continua acompanhando, está nas ruas para conversar com a população e a partir de segunda-feira, a tarifa de Petrópolis, até este momento, muda de valor para R$ 5,60 nas linhas da Cidade das Hortênsias e Cidade Real R$ 5,90 para essas duas linhas e R$ 5,60 para a Turp Transportes. Mas agora mudando de cidade, indo para Três Rios, mas ainda falando de transporte público, o município de Três Rios vai ter uma comissão de transporte público para acompanhar a situação dos serviços prestados à população. O
O novo grupo de fiscalização foi anunciado na última semana em uma audiência pública que foi realizada na Câmara Municipal. Na ocasião, os parlamentares apontaram que um dos principais fatores que levaram à baixa qualidade dos coletivos da cidade são as gratuidades prestadas de forma desregulada. Uma comissão foi criada para fiscalizar a situação do transporte público no município de Três Rios. O anúncio da criação foi realizado na última semana, durante uma audiência pública realizada na Câmara Legislativa da cidade. Nós iremos achar uma forma de solucionar o problema de transporte público de Três Rios, que está muito sucateado. O vereador destaca que a questão existente na cidade não foi causada pela empresa que trabalha no município, e sim pelas gratuidades que foram disponibilizadas sem contrapartida. Que foram dando gratuidades, e nada repôs. É a mesma coisa que nós formos almoçar na casa de uma pessoa todos os dias. Alguém tem que repor esses mantimentos e com a Transa não foi feito isso. Segundo o parlamentar, as pessoas foram beneficiadas pelas políticas de gratuidade, mas quem pagou essa conta de fato foi a empresa Transa Transportes. Mas quem paga essa conta? Temos que arrumar uma forma de subsidiar isso. Não foi pensado dessa forma. O presidente da Câmara, professor Anderson Muriçoca, mencionou questionamentos, como o do estado do estudo de mobilidade urbana, que foram feitos pela Câmara Legislativa ao Poder Executivo, mas que até o momento não foram respondidos. Aonde que estava, qual o resultado, quem que fez. Infelizmente isso não chegou até para a gente até hoje. Infelizmente também não passaram para a gente ainda como eles vão fazer o recadastramento dessas gratuidades, que está um absurdo. O parlamentar ainda afirma que a empresa que atua na cidade vem sofrendo há décadas com decisões tomadas por governos anteriores e questiona a maneira com que as gratuidades são subsidiadas no município. Sendo massacrado covardemente por alguns governos, com passagens congeladas, transporte públicos irregulares surgindo nas cidades e ninguém faz nada. Eu quero saber a resposta do recadastramento, como é que está sendo feito, o porquê que a Secretaria de Educação não subsidia de forma justa a empresa, já que tem quase 2.000 alunos, mais de 20 mil gratuidades ao mês fazendo uso do transporte público sem o subsídio. Atualmente, a passagem no município varia entre R$ 4,30 para linhas urbanas e R$ 6,00 para as interurbanas, valor que, de acordo com os moradores, não condiz com os serviços prestados pela empresa. Somente em 2025, diversas ocorrências foram registradas. Em 14 de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 ônibus da empresa após constatar que os 2 estavam com licenciamento e certificação vencidos. No dia 9 de abril, um veículo da frota colidiu com uma ambulância, deixando 3 pessoas feridas e um homem morto, conforme os informes da Polícia Militar. No dia 17 de abril, um coletivo se envolveu em uma colisão com um carro de passeio. No dia 8 de maio, um ônibus colidiu com uma motocicleta e no dia 25 do mesmo mês, a roda de um veículo da frota saiu do eixo. Frente ao cenário, a Prefeitura de Três Rios anunciou em junho a contratação de consultoria para a realização de estudos técnicos e elaboração de proposta para o edital de licitação de concessão dos serviços de transporte público de passageiros. De acordo com o Executivo, o objetivo era assegurar assessoria técnica que versa sobre a necessidade de renovar a frota, atualmente gerida pela empresa Transa Transportes. Também muitas questões envolvendo o transporte público na cidade de Três Rios e, claro, nossa equipe segue acompanhando e as atualizações você confere aqui na TV Correio da Manhã. E ainda em Três Rios, a Polícia Militar prendeu em flagrante no último domingo um homem por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Barros Franco. Quem traz mais informações é o repórter Jonathan Joras. Durante a ação na Rua A, no Barros Franco, equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 25 pinos de cocaína, um revólver de calibre .38 com numeração suprimida e 5 munições intactas. Na ocasião, um homem de 26 anos foi preso. Ele foi levado à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde permaneceu detido e à disposição da Justiça. O homem foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã.
Bom, e ainda em Três Rios, também no último domingo, um outro homem foi preso por manter uma adolescente de 16 anos em cárcere privado no bairro Cantagalo. Além deste crime, ele também foi detido por tráfico de drogas e posse ilegal de armas de fogo. O Jonathan Joras volta agora para trazer as informações sobre esse caso. As equipes do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas após denúncias de que um homem de 21 anos mantinha em cárcere privado uma adolescente de apenas 16. No último domingo, os agentes foram até a rua Teixeira do Rosário, no bairro Cantagalo, e além da jovem, encontraram mais de 2 quilos de cocaína, uma pistola com numeração suprimida, 10 munições de diferentes calibres e balanças de precisão. O acusado foi levado à 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça. Já sobre a adolescente, ela foi ouvida na presença da mãe e já recebeu o acompanhamento necessário. Eu sou Jonathan Joras, para a TV Correio da Manhã. Jonathan, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Grafite com imagem de Marielle Franco é vandalizado mais uma vez em Petrópolis. UNITA cobra prioridade nas intervenções da ponte do Arranha-Céu na nova concessão da BR-040. Balcão de Empregos oferece mais 115 vagas para esta semana em Petrópolis. Mais de 150 pessoas participam da ação de saúde que foi realizada na Praça da Inconfidência em Petrópolis. Mercado financeiro reduz previsão da inflação para 4,86%. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, aqui em Petrópolis, o grafite com a imagem de Marielle Franco foi vandalizado mais uma vez. A arte, que está localizada na Praça da Liberdade, no centro de Petrópolis, que fica no Centro de Informação Turística, foi encontrada na manhã desta segunda-feira com xingamentos racistas e machistas. Olha só. Eu acho um absurdo.
um absurdo, porque racismo é uma coisa nojenta, né? Se a pessoa não gostar da pessoa, não faz isso. A pintura de Marielle fica junto com a de Abdias do Nascimento, Zumbi dos Palmares, Teresa de Benguela. As artes foram feitas para a Festa da Consciência Negra de Petrópolis de 2022, chamada de Ubuntu. A ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada em 2018, apoiava pautas antirracistas e é considerada por muitos como um símbolo nessa luta. Apesar de não ser do nosso município, né, ser da capital do Rio de Janeiro, mas é uma pessoa de relevância, uma mulher guerreira que foi brutalmente assassinada, né, que merece nosso respeito. Ela é uma representação da organização das mulheres negras na política e, de fato, com propósito, com projeto político para fazer avançar pautas que historicamente não avançam. Para o Daniel, essa pichação é muito mais do que um ato de vandalismo. Não é apenas um ato de vandalismo, mas sim um ato político, né? Um ato de violência de gênero, um ato de violência racial, uma violência política. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Petrópolis ocupa o 3º lugar no ranking das denúncias de racismo no estado, registradas entre 2018 e 2019, de acordo com os dados do dossiê de crimes raciais divulgado em 2023. Petrópolis tenha números altíssimos de crime de racismo, né? É importante que a gente ressalte os casos de violência que acontecem aqui todos os dias e principalmente que a gente precisa fortalecer os mecanismos, tanto para denúncias quanto para impedir que esse tipo de coisa continue acontecendo. Em 2023, o grafite com a imagem de Marielle Franco já havia sido vandalizado com xingamentos sobre a imagem, sendo restaurado logo em seguida. A pintura de Marielle está representada ao lado de figuras negras importantes, símbolos de luta e também de resistência. A União da Juventude Socialista de Petrópolis se posicionou sobre o caso, cobrando que medidas fossem tomadas. É necessário o combate direto a esse tipo de violência e punição exemplar, para que a sociedade entenda que não há espaço para a violência de gênero e o racismo na nossa cidade. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis repudiou a pichação. O ato, além de criminoso, representa uma afronta ao patrimônio público, à liberdade de expressão cultural e artística e ao respeito que deve prevalecer em qualquer sociedade democrática. A nota destaca ainda que a Secretaria de Segurança e Ordem Pública já está revisando as imagens das câmeras de segurança da região para identificar o autor da ação. Independente de posicionamento político, discordância ou não, e que é legítimo, é democrático, mas o que houve aqui foi de fato um crime. O caso vai ser tratado como dano ao patrimônio público e as medidas legais cabíveis vão ser adotadas. A Secretaria de Cultura vai entrar em contato com o artista que fez a pintura para fazer o reparo. Além disso, a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia e as investigações seguem em andamento. É realmente uma situação lamentável. Mas ainda aqui em Petrópolis, a liberação do tráfego de veículos de até 20 toneladas na Ponte do Arranha-Céu, que fica em Itaipava, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, não foi suficiente para reduzir a preocupação da Unidos por Itaipava, a Associação UNITA. A entidade reforça que, sem barreiras físicas adequadas e fiscalização constante, o risco à estrutura permanece e cobra da nova concessionária da BR-040 a antecipação da duplicação dessa ponte, prevista originalmente apenas para o ano de 2028. A mudança anunciada pelo DENIT ocorreu logo após uma audiência promovida pelo Ministério Público Federal no dia 12 de agosto, que reuniu representantes do próprio departamento, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, das prefeituras de Petrópolis, Areal e Três Rios, além do consórcio Nova Estrada Real, responsável pela nova concessão da rodovia. No encontro, foram apresentados 12 apontamentos de obras emergenciais a serem incluídas no plano de 100 dias, que deve ser iniciado assim que o contrato for assinado no dia 29 de setembro e a concessionária assumir efetivamente em outubro.
Segundo o presidente da UNITA, Alexandre Plantes, a proibição de tráfego de veículos com mais de 10 toneladas, que era o parâmetro anterior, nunca foi plenamente obedecida. O limitador de altura instalado pela CPTrans foi danificado mais de 6 vezes, com a passagem irregular de caminhões. Há pelo menos 30 anos, não era colocado em pauta nenhum tipo de avaliação na estrutura deste importante acesso. A UNITA reforçou que vai acompanhar de perto a transição da gestão da BR-040 e vai se manter ativa nos fóruns de discussão do tema. Depois de denúncias de moradores e usuários sobre rachaduras e corrosão, corrimãos quebrados e calçadas danificadas, pequenas intervenções foram realizadas pela Secretaria de Obras em julho de 2024. Lembrando, gente, que com a assinatura do contrato prevista apenas para o fim de setembro, a nova concessionária da BR-040 só deve assumir no mês de outubro. Então, até lá, muita coisa ainda pode acontecer. Bom, mas agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Serviço do Balcão de Empregos, está oferecendo 115 oportunidades de emprego para esta semana. E os candidatos interessados podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura aqui de Petrópolis. Nesta semana, das 115 vagas totais, 38 são oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, para vagas de atendente, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção, condutor de vendas, além de muitos outros. E visando a inclusão social, 5 vagas são destinadas a pessoas com deficiência, para os cargos de agente de limpeza e limpador. Você pode conferir todas as vagas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br, e os candidatos interessados podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. E bom, mais de 150 pessoas passaram pela ação de saúde que foi realizada pela Prefeitura de Petrópolis em parceria com o Governo do Estado na Praça da Inconfidência, aqui no centro da cidade, na última sexta-feira. Ontem a gente falou sobre isso, a nossa repórter Mariana Braga esteve lá durante a ação. Vamos conferir agora mais detalhes sobre esse serviço. Na praça, próximo ao coração de Petrópolis, os órgãos de saúde municipais e estaduais ofereceram serviços de imunização, com a atualização da caderneta vacinal de adultos e a aplicação da vacina contra a influenza, além de aferição de pressão arterial, testes de glicemia e outros exames rápidos. As áreas técnicas de saúde do Departamento de Saúde Bucal e o Programa de Tuberculose também participaram da mobilização, que teve como objetivo a conscientização e a orientação da população. Durante todo o dia, as unidades e profissionais ofereceram atendimento gratuito à população. E agora falando em economia, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é considerada a inflação oficial do país, passou de 4,95% para 4,86% neste ano. É a 13ª redução seguida na estimativa, que foi publicada no Boletim Focus desta segunda-feira, dia 25 de agosto, em Brasília. A pesquisa é divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2026, a projeção da inflação também caiu, de 4,4% para 4,33%. Para 2027 e 2028, as previsões são de 3,97% e 3,8%, respectivamente. A estimativa para este ano está acima do teto da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo banco. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. Em julho, pressionada pela conta de energia mais cara, a inflação oficial divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fechou em 0,26%, sendo o segundo mês seguido de queda nos preços dos alimentos, o que ajudou a segurar o índice. No acumulado em 12 meses, o IPCA alcançou 5,23%, acima do teto da meta de até 4,5%. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do banco. O recuo da inflação e o início da desaceleração da economia fizeram o colegiado interromper o ciclo de aumento de juros na última reunião, no mês passado, após 7 altas seguidas na Selic.
Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos e já prontos para conferir os principais destaques do mundo do esporte, é claro, no Correio Esportivo. Então vamos conferir todas essas atualizações com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para a convocação da seleção brasileira, também para o Intercontinental Sub-20 e para o Brasileirão. E a seleção brasileira masculina de futebol, já classificada para o Mundial de 2026, vai entrar em campo repleta de novidades nos 2 últimos jogos das eliminatórias. O técnico Carlo Ancelotti anunciou na tarde desta segunda-feira a lista dos 25 convocados e 10 deles ganharam a primeira chance de treinar sob o comando do italiano.
Toledo, a gente vai fazer aqui uma listagem, vamos ver todos os nomes, vamos comentar aqui para vocês. A gente começa com os goleiros, que eu acho que é a parte mais tranquila dessa convocação, que a gente tem o Alisson, para mim o goleiro incontestável, é o principal goleiro brasileiro que a gente tem. O Bento, que para mim é muito contestável, tendo em vista que está falhando na Arábia Saudita, que não é um campeonato. Falhou inclusive na Supercopa Saudita e tá até para sair do Al Nassr depois desses erros que ele teve. E por último a gente tem o Hugo Souza, que eu até concordo com a convocação dele, porque eu acho que a seleção precisa de um goleiro pegador de pênaltis, porque o Alisson, apesar de muito seguro, essa não é a característica dele. Então eu concordo bastante com o Hugo Souza. Exatamente, o Ederson não foi convocado. Vamos ver no geral que essa convocação tá dando chances para outros nomes, mas eu acho que poderiam ter outros nomes ainda nessa convocação no gol, principalmente o Léo Jardim do Vasco. Eu também diria do Léo Jardim e do Gabriel Brazão do Santos, que são dois nomes que são interessantes para dar essa mudada. Realmente o técnico italiano conheceu os jogadores que atuam aqui no país. Exatamente. Aí na defesa, não tão incontestável assim. Eu diria que a quantidade de jogadores é mais contestável. A gente começa com Alexandre, o zagueiro, que jogou muito bem na última convocação, então eu acho que ele tem que ser mais testado mesmo, eu concordo muito com a convocação dele. Aí de outro zagueiro a gente tem Fabrício Bruno, também ele está em grande fase lá no Cruzeiro. Gabriel Magalhães, que também para mim é um dos titulares da seleção brasileira e está voltando de lesão, então eu acho que o Ancelotti realmente tem que conhecer o trabalho. O Gabriel Magalhães é um dos dois melhores da seleção, para mim, um dos titulares. Eu diria até que a dupla titular é justamente Gabriel Magalhães e Marquinhos, que são os principais jogadores. Aí a gente parte para as laterais, que aí a gente já tem uma mudança. A gente tem o Wesley, que era do Flamengo, agora está na Roma, e também a gente tem o jogador Wanderson, que aí eu já acho um pouco mais contestável, que ele é muito seguro lá no Mônaco, porém, eu acho que ele não tem um nível técnico de seleção brasileira. Porém, quem é que foi convocado no lugar? Essa é uma questão também. Eu acho que eu gosto muito do Wesley, um jogador muito ofensivo, mas também, para mim, também não tem essa qualidade de seleção brasileira. A lateral direita é muito defasada. Eu acho que o Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, já jogou muito como lateral, poderia ser testado, inclusive. Eu concordo. Aí depois a gente tem uma das grandes polêmicas dessa convocação, que é a questão da lateral esquerda, que nós temos os nomes de Caio Henrique, que é um bom jogador, que inclusive é pedido em convocações há muito tempo e não está no seu melhor momento agora. A gente tem Alexandre do Flamengo, que pode ser cortado depois de se lesionar no jogo contra o Vitória. Exatamente. E Douglas Santos, que joga na Rússia, um jogador que era bom jogador aqui no país, porém faz tanto tempo que ninguém escuta falar dele, que gerou muita estranheza. Eu acho que essa convocação, Tolita, essa questão da lateral esquerda, mostrou, esses três laterais mostraram muita incerteza do Ancelotti, porque para convocar 3 jogadores e ainda assim nomes não muito firmados, mostra que a situação está meio complicada. Eu acho o Alexandre muito bom, mas para o futebol brasileiro, eu acho que seleção já pode ter passado. É um jogador muito experiente, isso é muito importante, só que não tem o físico que precisa para jogar na seleção. Inclusive, eu acho que o Alex Telles, do Botafogo, que é um pouco mais novo, poderia ter sido convocado no lugar dos dois, inclusive. Eu concordo. Aí a gente parte para o meio-campo, que já é uma parte mais tranquila. O meio-campo do Brasil é bem qualificado, a gente tem que admitir. Que a gente tem Bruno Guimarães, do Newcastle, Andrei Santos, ex-Vasco, que hoje em dia joga no Chelsea, Casemiro, Joeliton e Lucas Paquetá. Vale destacar que o Joeliton já foi cortado, ainda não temos o jogador que vai ficar no lugar, porque ele também se lesionou. Concordo com todos esses nomes, Toledo. O Joeliton, para mim, era o mais contestável, e agora que ele foi cortado, vai ser um outro jogador ali, que pode ser até o Gerson, que é do Flamengo. Exatamente, não é nem pela falta de qualidade do Joeliton, é um jogador muito qualificado. É mais porque tem outros nomes muito parecidos, igual o Gerson, que estavam jogando muito bem pela seleção. E a gente tem a novidade da volta do Paquetá, que estava com uma turbulência lá na Inglaterra, se recuperando e está recuperando o futebol, é muito bom, principalmente para o mental. Eu não vou dizer que parecia um substituto do Joeliton, porque são posições diferentes, mas um que eu diria que merecia uma convocação é o Matheus Pereira do Cruzeiro, que está jogando muito futebol. Eu acho que ele merecia uma convocação para se ter uma opção no lado do Paquetá, que o Paquetá ainda é um 8 que joga de 10, eu acho que o Matheus Pereira ia conseguir fazer bem essa função. Aí o ataque foi uma das partes que eu mais gostei, com nomes novos, nomes que nunca foram convocados, alguns. Aí a gente tem o Estevão, para mim incontestável, começou muito bem agora no Chelsea. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, melhor centroavante atuando no Brasil hoje, para mim.
Na minha visão também. E a primeira convocação dele. Exatamente, muito importante, jogador muito jovem também. Matheus Cunha, para mim, outro jogador incontestável. Fez uma temporada passada muito regular no Wolverhampton, foi vendido para o Manchester United e começou muito bem a temporada lá. E eu diria que, mais do que isso tudo, é que ele jogou muito bem pela seleção brasileira, principalmente naquele jogo fatídico contra a Argentina, que ninguém jogou nada e ele jogou bem. Lembra disso. Aí a gente conclui a convocação com Rafinha do Barcelona, incontestável, o principal jogador do Brasil nesse último ano, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique, que não tinha sido convocado da última convocação. Jogou muito bem jogou pela muito seleção bem também, mesmo indo para a Rússia. Exatamente, Gabriel Martinelli e Richarlison. Richarlison, que é um nome conhecido do Ancelotti, gosta muito, foi convocado da última vez, mesmo tendo um nome um pouco contestado, mas começou essa temporada muito bem. Então eu diria que é um jogador que ele leva mais pela confiança e pelo que ele sabe que pode fazer. Tá começando bem? Tá começando bem, mas eu diria que esse não é o único motivo dessa convocação. Exato, Richarlison, a melhor fase da carreira dele foi com o Ancelotti. Aí a gente também tem o Martinelli, que não vive um momento tão bom assim. E a gente tem que destacar as ausências de Rodrigo e Vinícius Júnior, claro, para dar essa rodagem para outros jogadores. E é claro também do Neymar, que não foi convocado, mas que aparentemente está com um problema físico. O Flamengo venceu o Vitória por 8-0 na noite desta segunda-feira. É a maior goleada da história da competição, desde que mudou para o formato de pontos corridos. Toledo, a gente tem que afirmar aqui que com a atuação impressionante, não parava de chegar notificação de gol do Flamengo, o Flamengo não parava de fazer gol e o Samuel Lino finalmente desencantou com a camisa. Desencantou, 2 gols e 3 assistências, nota 10 na partida, junto com o Pedro, que também fez 3 gols. Exatamente, eu diria que o Samuel Lino movimentou muito o jogo, mas o Pedro mostrou... Foi um recadinho, eu mereço ser lembrado em uma convocação, porque o que ele fez nesse jogo é um negócio impressionante, o elástico que ele dá é surreal. Ele é um jogador, apesar de ser pesado, eu diria assim, um jogador mais matador, ele é um jogador que, com a bola no pé, sabe o que tem que fazer. Um elástico assim, um lance raro, eu diria, até no futebol brasileiro e mundial hoje. É verdade. E ainda falando sobre o Flamengo, o time rubro-negro fez história na noite de sábado no estádio Maracanã, ao conquistar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. E o título veio em um confronto repleto de emoção, que foi decidido nas penalidades máximas. Após um 2-2 no tempo regulamentar, o Flamengo bateu o Barcelona pelo placar de 6-5 nos pênaltis. Agora a gente volta a falar do Brasileirão, porque a irregularidade voltou a complicar o Vasco no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Cruz Maltino foi dominado pelo Corinthians em casa, levou 3-2 e chegou à segunda derrota consecutiva. E o Botafogo conseguiu dar uma resposta rápida para a eliminação na Libertadores. Fora de casa, o Alvinegro superou o Juventude de virada por 3-1 e, além de voltar a vencer após 2 partidas, ainda encerrou um jejum que durava 29 anos sem vitórias no Alfredo Jaconi. Estreante, o centroavante Cris Ramos foi o grande destaque da partida, com 2 gols marcados no segundo tempo. O Botafogo venceu, mas outro time que perdeu foi o Fluminense, que foi superado pelo Red Bull Bragantino por 4-2 no sábado. Hércules e Lúcio Costa marcaram os gols da equipe no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o resultado, o tricolor mantém os 27 pontos e ocupa a 9ª colocação na tabela de classificação. E olha só, gente, a gente já falou bastante de futebol, só que a gente também tem uma notícia dessa terça-feira para um outro esporte, para a Fórmula 1, onde a Cadillac, a 11ª equipe que vai começar a atuar no ano que vem na Fórmula 1, anunciou Checo Pérez, o mexicano, e Valtteri Bottas, o finlandês, como sua dupla. Infelizmente, o brasileiro Felipe Drogovic, que estava especulado na equipe, não foi contratado. Porém, vai ser interessante ver ano que vem mais uma equipe na Fórmula 1, mais carros na pista, tem tudo para dar uma movimentada legal. Exatamente, Valtteri Bottas um nome de peso e o Drogovic é um nome muito promissor que com certeza muito capaz de entrar numa equipe assim logo de cara, né? É verdade. E olha, gente, agora infelizmente acabou o nosso tempo e também a nossa edição do Correio Esportivo de hoje. É isso, gente, a gente se vê na próxima edição. Um beijo. Na quinta-feira, os meninos voltam com mais atualizações sobre o mundo do esporte. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O governo do estado entrega 23 viaturas na Ilha do Governador.
Cláudio Castro destaca potencial do Rio de Janeiro em sustentabilidade e transição energética durante a cerimônia de abertura do LIDE. O governo do estado do Rio treina a delegação da Tanzânia para atuar em mega-eventos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E, gente, a Polícia Militar do Rio de Janeiro ganhou um reforço no patrulhamento. O governador Cláudio Castro entregou na última sexta-feira um total de 23 novas viaturas na Ilha do Governador. Os carros vão atender batalhões da Zona Norte e a Coordenadoria de Polícia Pacificadora do Complexo do Alemão. Os veículos são semi-blindados e vão reforçar o policiamento em áreas com altos índices de criminalidade. Foram entregues modelos Corolla, Duster e Picape Titano, que vão para os batalhões da Ilha, Olaria, Maré e para a Coordenadoria de Polícia Pacificadora do Alemão. Nosso compromisso é continuar trabalhando. A gente sabe que tem muito que evoluir, tem muito que melhorar ainda, mas tenho certeza, não está faltando dedicação
e não está faltando trabalho. Com a entrega dessas novas viaturas, o objetivo do governo é ampliar o patrulhamento e dar mais segurança aos agentes que atuam nas ruas. Segundo o Estado, a meta é reduzir ainda mais os índices de criminalidade. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, as áreas beneficiadas já apresentam queda nos índices de criminalidade. Na ilha, por exemplo, os roubos de veículos caíram em 39% e os de rua em 36%. Em Olaria, o roubo em coletivos teve uma queda de 43% este ano. Todo mundo tem que ser responsável por entregar uma segurança pública de qualidade. Compramos viaturas novas, são quase 700 por ano. Aumentamos o segurança presente, hoje são 50 bases. Criamos um batalhão de motos, compramos drones. As polícias têm mais de 70 drones para poder fazer o policiamento hoje. As entregas fazem parte de um pacote maior de investimentos na segurança pública. Ao todo, o Estado adquiriu 758 veículos, que estão sendo distribuídos para batalhões de todo o Rio. A previsão também inclui armas, motocicletas e até um helicóptero blindado. E ainda cerca de 23 mil novos coletes balísticos e de câmeras embarcadas com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas para 2.839 viaturas da corporação. Bom, gente, o governador Cláudio Castro participou da abertura da 24ª edição do Fórum LEAD no Hotel Fairmont, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E durante a cerimônia, o governador destacou que o Rio vem sendo destaque na agenda ambiental, sendo o único estado a aumentar a cobertura ambiental de Mata Atlântica e devolver a balneabilidade a praias que historicamente eram impróprias. O Rio tem tido uma atuação ímpar na questão de sustentabilidade. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande na questão do esgotamento sanitário. Já levamos água nos últimos 2 anos e meio para mais de 1 milhão de pessoas que não tinham água em casa. O potencial do Rio na transição energética também foi ressaltado durante o discurso. Maior produtor de petróleo e gás natural, com respectivamente 89% e 76% da produção nacional. O Rio se consolida como protagonista na diversificação da matriz energética brasileira. 89% da produção de petróleo está aqui, ou seja, uma atividade extrativista, mas também lideramos hoje a transição energética, sendo entre primeiro e terceiro colocado em quase todas essas novas matrizes, o que mostra que a gente está no caminho certo. O estado do Rio tem se consolidado como referência na geração de energia limpa e na redução de emissão por carbono por meio de projetos como corredores sustentáveis, que visa substituir gradualmente o uso de combustíveis como diesel e gasolina por gás natural. Além disso, o projeto piloto Mobilidade Sustentável já utiliza 2 ônibus movidos a gás natural e biometano em linhas na capital. Para o governador, temas como esse têm uma grande importância, principalmente pela proximidade com a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece em novembro. Entender isso como agenda pública é mais fundamental ainda, porque a gente direciona o Rio e o Brasil para uma agenda limpa, uma agenda verde, e com certeza falar nisso, nesse evento tão importante que é o LEAD, há poucos meses da COP, é fundamental para mostrar que o Brasil inteiro está nessa agenda. O governo estadual também tem investido em tecnologia e inteligência para fortalecer as ações de sustentabilidade, para monitorar e controlar o derramamento de óleo em áreas de porto, estaleiros e lixões urbanos. O INEA conta com o apoio de serviço de inteligência. Outra iniciativa é o monitoramento do desmatamento e das queimadas no estado por meio de imagens de satélite. Outro ponto citado foi que o Rio apresenta uma grande capacidade de geração de fontes renováveis, como energia eólica, solar, fotovoltaica, biogás e hidrogênio. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, o governo do estado recebe a delegação da Tanzânia para um programa de intercâmbio na área de segurança pública e defesa civil. O objetivo é promover treinamentos e compartilhar experiências adquiridas pelo Rio de Janeiro na realização de grandes eventos. Só na atual gestão, o governo fluminense já recebeu pelo menos outras 25 comissões estrangeiras com o mesmo objetivo.
A visita começou na última terça-feira, dia 19, e se estenderá até o dia 27 de agosto. A comitiva africana é formada por 22 representantes, e o cronograma inclui visitas ao Centro Integrado de Comando e Controle, palestras sobre segurança em grandes eventos e acompanhamento de operações especiais, como a partida entre Fluminense e América de Cali pela Copa Sul-Americana. Na última sexta-feira, a delegação visitou o Comando de Operações Especiais, onde acompanhou instruções das unidades de Grupamento de Ações Motociclísticas, Batalhão de Ações de Cães e Regimento de Polícia Montada. Nesta segunda-feira, a programação se estendeu ao Quartel-General da Polícia Militar e visitas a pontos turísticos, com foco em policiamento especializado no setor. Já nesta terça-feira, o ciclo se encerra com treinamentos no Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios. A experiência adquirida no Rio será aplicada na preparação da Tanzânia para sediar a Copa Africana de Nações de 2027. O estado do Rio é reconhecido mundialmente pela realização de grandes eventos, como, por exemplo, Copa do Mundo, Olimpíadas, G20, BRICS e shows na praia de Copacabana. Todos esses sem nenhuma intercorrência grave, o que faz do estado um modelo para outros países do mundo. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quarta-feira, né? Última semana do mês de agosto. E como a gente está vivendo esse veranico, claro que a gente está sempre ansioso para saber qual é a previsão para o dia seguinte. E por isso eu já estou ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão para amanhã aqui para gente. Toledo, boa tarde para você. E aí, quarta-feira amanhã, como é que vão estar as cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, o veranico realmente está aí, mas eu queria destacar, primeiramente, como esse tempo está seco. Está com muito pouca umidade, as temperaturas estão até numa temperatura ok, mas está muito seco. Mas olha, vamos para a nossa previsão, porque a quarta-feira em Nova Friburgo será com um dia parecido com hoje, com sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas devem variar entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão é de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Os termômetros vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis vai chover amanhã. A previsão para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e com muitas nuvens à noite, mas sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 23 graus. Já na região centro-sul do estado, a previsão é exatamente a mesma nas cidades de Paraíba do Sul e Três Rios. A quarta-feira será com um dia parecido com hoje, com sol e algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Para a noite, céu com poucas nuvens. Sendo as cidades mais quentes da nossa região de cobertura, nas duas, a variação dos termômetros devem ficar entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Toledo, você tem razão, o tempo está muito seco, inclusive o IMET emitiu um alerta sobre aqui a nossa região para falar sobre essa baixa umidade do ar. E exatamente por isso que é importante que chova amanhã, pelo menos aqui em Petrópolis tem previsão, porque no inverno já é comum não chover muito, mas por conta do veranico e as temperaturas um pouco mais altas, o tempo fica ainda mais seco. Realmente, eu tenho sentido, comentei com você hoje de manhã, sentindo muita sede, tá realmente muito quente e o tempo tá muito seco. Então, por isso a importância de se manter sempre hidratado, a gente gosta de lembrar aqui. Então, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. E, gente, como eu falei, amanhã ainda é quarta-feira, então, claro, nosso encontro está marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.